Hum, hum, hum. Senhor da paz, da bondade, se estamos perto de ti, vivendo a fraternidade, bom é estarmos aqui. Se a luz do teu evangelho queremos chegar a ti, libertos do homem velho, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino, bom é estarmos aqui, Senhor da paz, da bondade, se estamos perto de ti, vivendo a fraternidade, bom é estarmos aqui, se a luz do teu evangelho queremos chegar a ti, libertos do homem velho, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino, bom é estarmos aqui. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faze silêncio e espera que volte a primavera com a força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeitam teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare, aquece,
meus campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até meu entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e sublime tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só o corpo dos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina. E as nuvens mais escuras, ele desfaz. Ele vem e agita a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Bom, amigos, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar o nosso grupo de estudo, quer dizer, ele já começou com a música. Aí eu gostaria, se tem alguém que gostaria de fazer a nossa prece, a página de abertura. Alguém que se prontifique? Sandrinha ainda não entrou, não chegou, então sempre, gente, decide aí. Vai lá, Verônica, pode fazer, já sorri. Você vai fazer, Dinorá? Então tá, então abre o som. Então, tá. Agora sim, Primeiro faz a prece, isso. agora pode fazer. Sim, Senhor Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. É com muita alegria que aqui estamos para aprender os seus ensinamentos, as suas lições. E é muito bom estar aqui com esse grupo e a gente gosta muito. Nós te agradecemos e pedimos que o nosso estudo possa ser envolvido pelas bênçãos, pelo amparo do Pai, e que possamos
sair daqui mais leve depois desse estudo. Muito obrigada, que assim seja. Então, o filho egoísta. Mas, respondendo ele, disse ao pai: És que te sirvo há tantos anos sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Lucas, capítulo 15, versículo 29. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas, aguçada atenção, encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estronices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona e ele na demonstração de sovinice. Contrariam a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega, como autêntico preguiçoso, os anos de serviço em família. Invoca, na posição de crente vaidoso, a suposta observância da lei divina e desrespeito ao genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre, através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta. Mas atrevemos-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. A gente não, quando lê a parábola, né, a gente se prende daquele filho que partiu querendo a parte dele da herança, né? Aquele que queria descobrir o mundo, que queria. E a gente. E ficou o outro, que ou ele não tinha coragem, às vezes ele ficou reclamando, né? Como fala aqui, que o pai nunca tinha dado nada a ele, e ele está lá esse tempo todo, mas também, no fundo, será que ele também não queria também ir, né? E não foi, e ficou lá, porque às vezes a pessoa fica com aquilo incubado, né? Eu acho que é pior do que o outro que foi lá. O outro foi, pelo menos ele viu, se arrependeu e voltou, e ele não ficou lá ruminando aquilo tudo, né? Esses anos todos, e achando que ele ia ter um mérito maior do que o irmão. Quando o irmão voltou, eu acho que ele teve ciúme, alguma coisa do tipo, porque ele achou que o pai ia falar: não, você, eu não quero mais você aqui. E o pai não fez isso, né? Porque o pai ficou feliz porque ele, apesar dele ter quebrado a cara, perdido a tudo que ele levou, ele estava ali arrependido, né? E voltando do lar materno, como diz o ditado, com o rabo entre as pernas,
e ele teve a humildade disso, né? E o irmão não, eu não sei. Eu acho que isso mais ou menos. Você vai falar melhor que eu, Pepita. Então, eu acho que essa página realmente, eu passei um tempo que eu só me apreendia no filho pródigo, né? Porque eu acho que, como nós somos filhos pródigos, há uma identificação grande, digamos assim, com esse acolhimento do pai, apesar das nossas estroinices, das nossas loucuras, ele está sempre pronto a nos receber. E Sim, aí o outro é aquele mascarado, é aquele que fica. Eu me lembro ali o fariseu, né? Porque no fundo a gente fala fariseu, mas fariseus somos todos nós quando a gente dá um valor muito maior à aparência, ao rótulo, a tudo assim que possa parecer, do que à essência, né? Então, nós também somos os fariseus, os hipócritas, aqueles que queremos, digamos assim, aquele ciúme, né, que é muito próprio da nossa condição de inferioridade, aquela coisa de, assim, você acha que você trabalhou foi mais certinho, cumpriu mais o dever, e aí você esquece que às vezes os sentimentos do outro são genuinamente melhores. O outro buscava o prazer, né? O outro queria, digamos assim, a busca dos prazeres, queria viver a vida, queria a aventura, aí ele perdeu praticamente, né, perde as dádivas que havia recebido. E nisso aí, como isso aí é figurado, a gente pode colocar nisso a nossa vida, não é? Uma encarnação às vezes quase que perdida, porque não a aproveitamos, porque não usamos esse patrimônio de maneira é, adequada, de maneira produtiva, mas aí, uma vez arrependidos, ele pode dar um salto muito grande, a pessoa. E a gente vê isso na própria literatura espírita, de irmãos que, digamos assim, vão ao fundo do poço, mas retornam, se arrependem, aí dá um salto enorme. E aqueles que teoricamente são certinhos, socialmente enquadrados como certinhos, ficam lá na retaguarda, presos à mesquinharia, presos ao ciúme, presos, ou seja, porque o sentimento ele não despertou, e aí ele nem se percebe, ele está sempre medindo os outros por aquilo que ele quer, por aquilo que ele deseja, por aquilo que ele avalia, e a gente não se percebe nessa posição muitas vezes, porque eu acho que os dois estão em nós, o pródigo e egoísta, eu acho que eles vivem dentro de nós ainda. Mas quando o pródigo se dá conta, uma vez que a gente, eu digo sempre, uma vez que a gente se identifica no erro, a chance da gente acertar é muito maior. Agora, enquanto a gente fica achando que está certinho, não, porque eu sou certinho, isso. aí a gente, né? Eu me lembro de um romance, eu chorei muito com aquele romance. Não é, não é espírita, é da literatura brasileira, do Jorge Amado, Teresa Batista, Cansada de Guerra. Gente, eu estava, às vezes, assim, na época eu trabalhava numa recepção, então tinha momentos em que estava vazio, podia ler que daqui a pouco chegava alguém, eu estava chorando aos prantos, porque aquela mulher tão sofrida, mas de um coração imenso, era a melhor criatura, era a mais generosa, era a mais pródiga de sentimentos nobres, e aquela sociedade toda rotulada como certinha, era toda podre, toda podre. E aí a gente tem isso, né, do filho egoísta, que é mesquinho, quer dizer, a gente é tacanho no sentimento, a gente enfim. Mas deixar vocês falar um pouquinho, que ainda tem uns minutinhos. Quem gostaria de. Eu queria só acrescentar ao que você falou, a postura desse filho que ele coloca aqui como egoísta, é, ele também espera que em algum momento assim, a herança, né?
ele ganhe alguma coisa por ter sido tão dedicado, né? Tão operoso. E às vezes a gente também tem um pouco isso, né? Não, olha, né, me dedico, eu procuro cumprir as leis divinas. O Emmanuel fala aqui até em suposta, né, suposta observância da lei, né? Porque por mais que a gente diga que, né, que cumpre as leis divinas, a gente sabe que não, né? E fica achando que é digno de herdar alguma coisa, né? De ganhar alguma coisa por essa postura, né? Então eu vejo também um pouco isso, esse filho que na verdade o Jesus queria realmente também alfinetar os fariseus, né, com aquela aparência, né, enfim, de justos, de corretos, mas a gente também nessa postura, quando fica muito preocupado, não tenho que ser assim, porque se eu não for assim, vai ser assim, eu não vou conseguir assim ou assado, sei lá, ou eu não vou conseguir para o nosso lar, ou eu não vou conseguir, né? Então, é uma coisa realmente que, como você falou, tá em nós mesmo, né, ainda, né? Essas duas posturas, né? É verdade. E aí você repara a tendência que todos nós temos em prestar atenção no filho pródigo, aquele que a gente aponta como o portador do escândalo, e como temos assim uma certa dificuldade, quer dizer, porque Emmanuel vem trazer e vem te levantar o véu, olha, presta atenção nisso, e não prestar muita atenção no egoísmo desse filho. E quando ele É, fala pretensa observância da lei, é porque ela não é genuína, ela é de aparência. Se ela fosse exatamente. genuína, ele faria porque ele acharia que aquilo era o justo, ele não estaria E ele se preocupado em alegra, querer uma recompensa, ele não se é? alegraria com o outro Sim, com a chegada que do irmão, não é? irmão. O resgate do irmão. Então, aí prova que ele vive, como é que diria assim, enquadrado em normas aparentes, mas não há amor no coração dele. Não há misericórdia para o irmão, não há, digamos, alegria diante do bem-estar do pai, porque, nossa, não é? Então a gente vê isso. Mas eu acho que, digamos assim, a gente tem que prestar atenção, porque eu acho que em alguns momentos nós, os dois filhos, estão em nós, tanto o pródigo quanto o egoísta, né? Em alguns momentos a gente, né? Pelo menos eu acho, né? Eu acho, mas vocês podem até não se enquadrar em nenhum dos dois, que aí eu já acho que vocês estão na frente mesmo um pouquinho. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Então a gente vai passar para 2000 anos. Por favor, Pepita, onde está? Onde parou da última vez? Olha, aí é que está. Nós estamos no capítulo 10, o apóstolo da Samaria. O meu livro é a página 167. Depois de alguns dias de sua segunda instalação na cidade próspera e alegre, o meu livro é esse aqui. Eu me confundi, eu faltei, foi na quinta, desculpa. Bom, então vamos começar a leitura. Verônica, quer que eu começar? Posso começar? Vai começar nesse parágrafo mesmo? É, né? O outro, se você quiser, o outro é pequenininho, dá para você pegar o outro, não tem problema. Tá. Os servos numerosos não chegaram a perceber a profunda divergência agora existente entre ele e a esposa. E foi assim que, verdadeiramente separados pelo coração, continuaram no lar a mesma tradição de respeito perante subordinados. Depois de alguns dias de sua segunda instalação na cidade próspera e alegre, onde Jesus tantas vezes fizera soar doces e divinas palavras,
o senador preparou copioso expediente para o amigo Flamínio, bem como para outros elementos do Senado, enviando Comênio a Roma como portador de sua inteira confiança. Odiando a Palestina, que tantas e tão amargas provações lhe reservara, mas preso a ela pelo desaparecimento misterioso do pequenino Marcos, o senador solicitava a Flamínio a sua intervenção particular para que seu tio Sálvio regressasse à sede de seus serviços na capital do Império, tentando livrar-se da presença de Fúvia naqueles lugares, porquanto lhe dizia o coração, na intimidade do pensamento, que aquela mulher tinha uma influência nefasta no seu destino e no de sua família. Ao mesmo tempo, saturado de terrível aversão pela personalidade de Pôncio Pilatos, foi um amigo distante a par de numerosos escândalos administrativos que ele, após o incidente da Páscoa, resolvera corrigir com o máximo de severidade. Prometia então a Flamínio Severus conhecer mais de perto as necessidades da província, a fim de que as autoridades romanas ficassem cientes de graves ocorrências na administração, de modo que, em tempo oportuno, fosse o governador removido para outro setor do império e prometendo relacionar sem demora todas as injustiças da atuação de Pilatos na vida pública, em vista das reclamações reiteradas e consecutivas que lhe chegavam aos ouvidos de todos os recantos da província. Para ou ler mais um pouco? Pega só esse parágrafo que vem agora, que vai fechar. Nessas cartas particulares, pedia ainda ao amigo as providências precisas a fim de que lhe fosse enviado um professor para a filhinha, abstendo-se, contudo, de referir-se aos dolorosos dramas da vida privada, com exceção do caso do filhinho, por ele citado nesses documentos como causa única de sua demora indefinida em tais lugares. Bom, não sei se eu vou ter muita coisa para comentar, porque eu achei um pouco, né, os fatos um pouco literais. Aqui, a parte do servo, né, que eles se mantinham respeitosos e que os servos não perceberam o distanciamento, acho que a gente já tinha comentado na semana passada. Então, aqui vem falar do segundo regresso, né, do senador e a sua família para Cafarnaum, e ele vai relatar para Flamínio todas as situações que ele estava vivendo com dois objetivos, né? O primeiro de tentar que Flamínio intervisse para que o seu tio, junto com a esposa Fúvia, regressasse a Roma, né? Porque ele não percebia as influências de Fúvia, como ele coloca aqui, influência nefasta no seu destino e de sua família. Então, tentar ver se Flamínio podia, de alguma forma, intervir nessa transferência. E, ao mesmo tempo, ele começa a narrar várias irregularidades, né, na administração de Pôncio Pilatos, na tentativa também de que a capital, né, Roma ali, realizasse alguma intervenção, né, afastando ele, tirando ele ali da administração da Palestina e de Jerusalém, transferisse ele para outros lugares, e deixando claro, né, que odiava estar onde estava, mas que infelizmente não podia sair dali antes de obter alguma informação sobre o desaparecimento de seu filho, né? E, claro, né, assim como ele se manteve discreto, soube manter a sua postura, até mesmo naquele momento em que ele acreditou estar vendo Lívia junto com Pilatos, que ele se dirigiu a Pilatos até de forma respeitosa aos demais presentes, mantendo ali a sua postura, mantendo ali aquela imagem, né, de senador perfeito, reto. Ele
mesmo o Flamínio sendo seu amigo íntimo, ele não teve coragem de se abrir para Flamínio sobre o drama que ele passou a vivenciar com a esposa, né? Não sei se vocês acrescentem aí mais alguma coisa. Eu acho assim importante também, Verônica, notar que até aqui, apesar desse temperamento orgulhoso dele, dessa coisa, em momento nenhum é relatado que ele nutre a aversão por alguém ou que ele passa a ter um sentimento assim de repúdia e de aversão. Aqui ele deixa claro que ele passa saturado de terrível aversão pela personalidade de Pôncio Pilatos, terrível aversão. E a partir dessa terrível aversão, não deixa de ser, quer dizer, ele pode estar agindo corretamente do ponto de vista profissional, mas esse movimento foi, digamos assim, motivado pela situação em que ele acha que ele está envolvido com a esposa dele. Então, não deixa de ser um processo meio que de revanche, mas só que agora, enquanto antigamente ele mandava arrancar os olhos dos inimigos políticos ou os torturava, agora ele vai agir do ponto de vista corretamente profissional, denunciando, ele vai catalogar e vai denunciar as irregularidades para que o império, ou seja, ele não vai afastar mais os inimigos, livrando-se deles como havia feito enquanto ele foi, né, a personagem do Públio Lentulus Sura. Agora ele vai agir de maneira, digamos assim, diplomática, e a gente sabe que alguns anos depois, Pôncio Pilatos, não me lembro agora para onde ele é retirado para uma outra província, digamos, com menos evidência, e a coisa ele percebe que essa a Fúvia realmente é alguém maléfico e que traz uma influência extremamente negativa. E repara que logo assim que Lívia chega à casa dela, ela percebe esse sentimento muito nefasto da Fúvia, é algo que fica assim palpável, ela sente como ela sente esse sentimento de aversão, ela que sente, não é o Públio sente agora, mas logo no início, quando a Fúvia, a Flávia o conhece, a Flávia Lívia, que coisa. A Lívia o conhece e ela sente esse sentimento de repulsa pelo Pôncio Pilatos. Vocês lembram disso, né? Que ela sentia algo estranho. Assim como ele sentia essa paixão, ela sentia algo realmente meio nefasto. E aí realmente a gente vai vendo a postura do Públio Lentulus, que é assim, eu continuo em certos aspectos de pessoas comuns tirando o chapéu para ele, porque ele consegue ter um controle muito grande das emoções para não se desequilibrar, quer dizer, motivado pelo orgulho, por esse sentimento de- do cargo que ele ocupa, da nobreza da família, pode ser, mas mesmo assim, gente, tem que ter muito domínio das próprias emoções para não se trair. E ele, como você bem ressalvou, ele não se trai, ele permanece numa postura, digamos assim, inquebrantável perante a- as É, pessoas, né, de um modo geral, profissionalmente, os súditos, os serviçais, todos, né? Alguém gostaria? provavelmente Fala, ele Glória. já tinha visto essas irregularidades antes, né? Mas não tinha interesse em relatar, né? Não tem Uhum. interesse que isso fosse para frente. Agora que ele acredita, né, que houve essa traição, é que ele foi movido por esse interesse pessoal, né? É o que nos leva a acreditar no sentimento, digamos, de revide mesmo, Sim. de revanche, de retaliação, né? Alguém mais gostaria de fazer algum comentário a esse respeito? Não? Laura quer ler um pouco?
lugares, não foi isso? Comênio partiu para Comênio. Jope. Ah, tá. Comênio partiu de Jope com o máximo cuidado, obedecendo rigorosamente às suas ordens e atingindo Roma daí a algum tempo, onde faria chegar aquelas notícias às mãos de seus legítimos destinatários. Em Cafarnaum, a vida corria triste e silenciosa. Públio apegara-se ao seu arquivo volumoso, aos seus processos, aos seus estudos e às suas meditações, preparando os planos educativos da filha, organizando projetos concernentes às suas atividades futuras, fazendo o possível para reerguer-se do abatimento moral em que mergulhara com os dolorosos sucessos de Jerusalém. Quanto a Lívia, esta conhecendo a inflexibilidade do caráter orgulhoso do marido e sabendo que todas as circunstâncias aparentavam a sua culpa, encontrara na alma dedicada da serva o coração generoso de uma confidente, extremosa no afeto, vivendo quase permanentemente mergulhada em orações sucessivas e fervorosas. Os sofrimentos experimentados patentearam-se-lhe no rosto, revelando profundos vestígios nos sulcos da face descorada. Os olhos, todavia, demonstrando a têmpera e o vigor da fé, clareavam-lhe as expressões fisionômicas de brilho singular, apesar do seu visível abatimento. Em Cafarnaum, os seguidores do Mestre de Nazaré organizaram imediatamente uma grande comunidade de crentes do Messias, tornando-se muitos em apóstolos abnegados de sua doutrina de renúncia, de sacrifício e de redenção. Alguns pregavam como ele na praça pública, enquanto outros curavam os enfermos em seu nome. Criaturas rústicas haviam sido tomadas estranhamente do mais alto sopro de inteligência e inspiração celeste, porque ensinava com a maior clareza as tradições de Jesus, organizando-se com a palavra destes apóstolos os pródromos do Evangelho escrito, que ficaria mais tarde no mundo como a mensagem do Salvador da Terra a todas as raças, povos e nações do planeta, qual o luminoso roteiro das almas para o céu. Todos quantos se convertiam à ideia nova confessavam na praça pública os erros da sua vida, em sinal de humildade que lhes era exigida portas adentro da comunidade cristã. E para que o meio profeta de Nazaré jamais fosse esquecido em seus martírios redentores no Calvário, o povo simples e humilde de então organizou o culto da cruz, crendo fosse essa a melhor homenagem à memória de Jesus Nazareno. Quer comentar, Laura, por favor? Então, Comênio, né, foi para Roma, né, para cumprir tudo aquilo que havia sido determinado por Públio, né? E eles regressaram em Cafarnaum, né? Eles dois se isolaram, né? O Públio se isolou no trabalho, né, no preparo dos estudos, no planejamento dos estudos da filha dela, em tudo que ele pretendia investigar em relação a Pilatos, e Lívia também se recolheu, né, desabafando, né, tendo o ombro amigo, né, da sua serva, né, que era sempre cheia de carinho por ela, né. E ela sofria tanto, né, o sofrimento era tão profundo que começou a se revelar no próprio rosto dela, né, toda essa situação pela qual ela estava passando. Mas os olhos dela mantinham sempre a fé, né, demonstravam a fé e a força interior que ela possuía, né. E aí os seguidores de Jesus, né, se organizaram, né, acho, no sentido assim, de não deixar morrer, né, de ser esquecido tudo aquilo que ele havia pregado, né. Faziam reuniões em praças públicas, né, havia curas, né, e era como se algumas pessoas estivessem inspiradas, né, nas pregações que faziam, né. Seria assim o início, né, como se fosse o início do Evangelho de Jesus, assim, passado de boca em boca, né, que foi como começou na época, né. E todos que, né, se convertiam à fé, confessaram em praça pública todos os seus erros, né. E aí surgiu algo que eu até nem sabia, né, passou a ser organizado o culto da cruz,
Eu imagino que foi a partir desse momento, né, que, né, o catolicismo, né, algumas religiões passaram a ter a cruz de Jesus, né, com ele crucificado, a partir desse momento, né, em que eles criaram esse culto da cruz. É isso. Eu acho importante que, assim, algumas coisas nesse trechinho que a Laura leu, que ela até colocou, os olhos, né? Os olhos, todavia, demonstravam a têmpera e o vigor da fé. Os olhos, como o próprio Jesus, a gente vai ver nos ensinamentos do Cristo, os olhos como janelas da alma, né? Então, os olhos dela revelavam essa pureza, essa grandiosidade, essa pureza dessa alma nobre que ela já era, né? E aí eu acho que o encontro dela com Jesus foi que deu essa fortaleza para, a partir desse momento, ela sofrer, mas com um entendimento desse sofrimento maior. E foi com Jesus que ela aprendeu essa oração, essa conexão a esse Deus maior, esse Deus único, a esse ligamento com as esferas superiores, e é isso, que isso e Ana era o apoio, digamos assim, físico, né? E aqui Emmanuel também ele faz uma observação que eu acho muito interessante, a gente que estuda o Evangelho, porque nós falamos dos apóstolos. Então, a gente fala muito, fala de Paulo demais, falamos, tem algumas epístolas de Pedro, tem de Tiago, alguma coisa escrita, tem até Emmanuel tem uma que ele fala de uma epístola, um escrito de Judas, né, que eu não sei se era o Iscariotes ou outro, devia ser, não sei, mas aqui ele deixa claro que o início desse cristianismo, que ele diz assim, então, os seguidores do Mestre de Nazaré organizaram imediatamente uma grande comunidade de crentes do Messias, uma grande comunidade de crentes do Messias, tornando-se muitos em apóstolos abnegados da sua doutrina de renúncia, sacrifício e redenção. Gente, aí você vê que essas pessoas não são os 12 também, mas aqui ele fala de muitos que se tornam apóstolos, porque eles adotam esses ensinamentos e aí eles se tornam apóstolos de sua doutrina de renúncia, de sacrifício, de redenção. E aí, quando a gente remonta, aí a gente diz assim, porque naquela época era mais fácil, porque a vida deles era simples, porque eles não tinham. Enfim, a gente tenta colocar essas coisas para dizer que, olha, era mais fácil exercitar naquele tempo a renúncia, o sacrifício, como é que ele fala aqui? Abnegação. Não era, era a mesma coisa, era outra realidade. Mas as pessoas também viviam dentro daquela realidade e naquele momento havia aquelas pessoas voltadas para os interesses momentâneos, circunstanciais, e esses que se transformaram em apóstolos, aqui ele diz renúncia, sacrifício, abnegação, simplicidade. Eles abriam mão de tudo. Ele vai dizer isso aqui, eles andavam como maltrapilhos, andarilhos, mal alimentados, mal calçados, é, assim, enfrentando as circunstâncias das intempéries, os caminhos eram caminhos difíceis. Não, a gente não. Hoje nós temos estradas pavimentadas, nós temos iluminação, nós temos uma. Eles não tinham, eles não sabiam aonde eles iriam encontrar alimento. A gente vê em Paulo e Estevão que eles às vezes passavam dias se alimentando de uma ou outra fruta silvestre que encontravam pelo caminho. Gente, será que a gente iria aguentar? Meu cafezinho da manhã, meu pãozinho com manteiga, olha só, aí a gente fica, está na hora do almoço, minha aguinha fresca, e a gente fica assim, e aí a gente pensa em tudo, e a gente vê a dificuldade que nós temos de abrir mão de tudo aquilo que representa a nossa rotina confortável. A gente tem uma dificuldade enorme de ultrapassar essas fronteiras. E eu me incluo nisso também.
né? Porque a gente tem um monte, se a gente olhar, a gente tem um monte de compromissos. Alguns são relevantes, alguns são, mas outros nem tanto, né? Então, a gente não sabe exatamente fazer essa triagem do que é o essencial para o nosso espírito imortal, porque essa vidinha a gente vai ter que deixar uma hora, e quanto mais apegados formos a ela, mais dificuldade a gente vai ter de deixar. Nós estamos vendo, estudando os mensageiros, e é o Obreiros, né, Glória? O Obreiros, que a gente está vendo as desencarnações. E a gente está vendo a dificuldade de pessoa com conhecimento espírita, com tudo, e que dificuldade para largar a matéria, que dificuldade para sair de todos esses nossos, né, dessa nossa teia, né? E aí ele vai dizer que quando eles instituem o culto da cruz, mesmo a cruz sendo naquela época símbolo da criminalidade, ou seja, era o sacrifício máximo a que eram submetidos os infratores da lei. Mesmo assim, eles adotam exatamente porque foi o símbolo do sacrifício maior do Messias em prol da humanidade. E aí eles começam a partir daí a organizar, a tentar, digamos assim, registrar as falas de Jesus. Ele deixa isso claro, que só a partir da partida do mestre, que é aquela tal história, enquanto ele estava vivo, estava ali, e eles não acreditaram que ele fosse partir tão de repente. Eles tinham a ansiedade, as perspectivas, ele avisava, mas eles não acreditavam. Eles achavam que ele tinha o poder de suplantar todos os obstáculos, e tinha, se quisesse, mas ele não quis. E aí, só quando ele sai do cenário, é que o pessoal começa a escrever as falas dele, a escrever as memórias, e aí a passar essa fala, essas tradições, também através da oralidade. E aí ele vai dizer criaturas rústicas, ou seja, sem instrução, haviam sido tomadas estranhamente do mais alto sopro de inteligência e inspiração celeste. É aquele famoso Pentecostes, é aquele dom da mediunidade. Então, o que significa que essas criaturas eram almas simples e nobres. Ninguém assim floresce repentinamente, se tornando inspirado, não é? Do nada, não é, gente? Elas eram almas que, apesar da rusticidade, da falta de cultura, elas eram almas nobres, com certeza, né? E aí ele vai dizer sobre inteligência e inspiração celeste, porque ensinavam com a maior clareza as tradições de Jesus, quer dizer, eles repetiam, eles resgatavam, e aí automaticamente a gente imagina que do lado de lá Jesus parte, mas ele deixa uma legião de colaboradores espirituais para secundar esses missionários, porque todos eles passam por verdadeiras atrocidades. A gente viu que todos os apóstolos, com exceção de João, morreram através de sacrifícios severos, né? E aí ele vai, inspiração celeste, ensinavam com a maior clareza as tradições de Jesus, organizando com a palavra desses apóstolos, ou seja, ele não diz que são apenas os 12, todos esses companheiros, esses irmãos, os pródromos, ou seja, os fundamentos do evangelho escrito, que ficaria mais tarde no mundo como a mensagem do Salvador da Terra a todas as raças, não é apenas para os cristãos, todas as raças, povos e nações do planeta, qual luminoso roteiro das almas para o céu. Então, tinha que ter um assessoramento muito, mas muito divino, porque essas sementes eram sementes divinas e elas precisavam se manter, digamos assim, puras para a posterioridade, para todas as gerações vindouras. E mesmo que houvesse
adulterações, a essência teria que ficar para ser posteriormente resgatada. Porque Jesus sabia que, com o tempo, iriam enxertar, iriam deformar os ensinamentos, e por isso que ele disse que mais tarde ele enviaria o Consolador, que iria restaurar o que havia sido dito, restaurar, ou seja, iria ser deturpado, iria ser restaurado, e ensinar muitas outras coisas que não havia condições de ensinar naquele momento. Então, eu acho que. E também aqui, o que eles tinham, olha só, confessasse na praça pública os erros de sua vida. Será que a gente teria coragem? Se a gente chegasse assim, olha, a gente vai ser batizado, tem que confessar tudo, tudo. Será que a gente iria confessar? Até que ponto nós iríamos desvendar a nossa alma para falar das nossas falhas, das nossas faltas, das nossas dificuldades que a gente tem de falar dos nossos fracassos, que dificuldade temos de falar de tudo isso. E eles tinham isso de confessar publicamente para se sentir renovados, quer dizer, se reconhecer no erro para poder começar com o acerto. Eu acho que era assim, de uma sabedoria e ao mesmo tempo de uma coragem muito grande, né? E, Repito, às bom, vezes a gente não confessa nem a nós mesmos, né? é verdade. A gente até finge que Descara, a não gente vê, prefere justifica. não ver, né? A gente justifica as nossas atitudes porque não quer enxergar a realidade dos nossos sentimentos, não é? E por isso que eu digo que essas criaturas que a gente fica assim, era o povo. Gente, não era qualquer povo. Era povo, assim, pé no chão, era pobre, era ignorante, era inculto? Era. Mas eram almas de escola, eram almas com outras, perfeitas não é? Mas eram almas que abraçaram essa proposta e Jesus sabia que elas fariam isso, porque senão o cristianismo teria morrido na fonte. Não é? Não tinha nada registrado, não tinha. Jerusalém era aquela coloniazinha, fala Glória. Vai. Então, você está falando aí, e o que ele fala aqui mesmo. Eu acho que eles também passaram a ter essa consciência de que a mensagem do Cristo não era só para os judeus, não é? Era para a humanidade. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque quando você fica restrito, né, só aquela, né, se eles achassem que não, que só os judeus fossem merecedores, né, dessa dessa vinda, né, que eles já aguardavam até como Messias, mas essa consciência de que todos precisavam conhecer, mereciam conhecer, né, o Evangelho, né? Eu acho que essa consciência que Deus também fez toda a diferença, né? Não, aí entra Paulo, né, Glória? Entra, A mas você vê, evangelização dos gentios, aí nós temos que realmente tirar o chapéu, não só para ele, porque até Pedro é, foi para Roma, né, É, o, ma- Barnabé. é, mas o Paulo entra como um doutor da lei, né? Alguém que acho que com muito mais força para penetrar assim, né? Nessas comunidades, né? Embora ele fosse detestado, coisa e tal, mas eu acho que os anônimos também formaram essa, como você falou, formaram essa corrente, né? 500 da Galileia, né? Necessária, 500 da Galileia, exatamente, 500 da Galileia. necessária. E aí a gente vê, não é, Verônica, que Jesus faz questão de aparecer para esses 500, e nessa mensagem do Humberto de Campos, ele vai dizer que esses 500 da Galileia permaneceriam para a evangelização do planeta e se fariam presentes nas diversos, quer dizer, em cada momento viriam, se revezariam no trabalho de evangelização do planeta. Então, Porque essa equipe já estava quando formada. aparece, ele já aparece perseguindo essa turma, né? Já aparece querendo exterminar, né? Então, já existia um movimento forte, né, do cristianismo. Acho que ele, sem dúvida, ele consolidou e tudo, mas
Se não fosse tão forte assim, ele não teria se incomodado tanto, né, na época, né? Peraí, deixa eu. Eu tinha que tossir, gente. Bom, então vamos continuar aqui um pouquinho, se alguém mais quer ler. Lúcia, quer ler um pouco? Posso ler. Lívia e Ana, no seu profundo amor ao Messias, não escaparam a essa adesão natural às tradições populares. A cruz era objeto de toda a sua veneração e absoluto respeito, não obstante representar, naquele tempo, um instrumento de punição para todos os criminosos e acelerados. Ana continuou a frequentar as margens do lago, onde alguns apóstolos do Senhor prosseguiam cultivando as suas lições divinas junto dos sofredores deserdados da sorte. E era comum verem-se esses antigos companheiros e ouvintes do Messias como pegureiros humildes, atravessando estradas agrestes, no mais absoluto desconforto, a fim de levarem a todos os homens as palavras consoladoras da Boa Nova. Tipos impressionantes de homens simples e abnegados percorriam os mais longos e escabrosos caminhos, de vestes rotas e calçando alpercatas grosseiras, pregando, porém, com perfeição e sentimento, as verdades de Jesus, como se as suas frontes humildes estivessem tocadas da graça divina. Para muitos deles, o mundo não passava da Judéia ou da Síria, mas a realidade é que as suas palavras desassombradas e serenas iam permanecer no mundo para todos os séculos. Mais de um mês decorrera sobre a Páscoa de 33, quando o senador, por uma tarde formosa e quente da Galileia, se aproximou da esposa para lhe dizer dos seus novos propósitos. Lívia, começou ele respeitoso, venho a comunicar-lhe que pretendo viajar algum tempo, afastando-me desta casa, talvez por 2 meses, em cumprimento dos meus deveres de emissário do imperador, em condições especiais nesta província. Como esta viagem se verificará através de pontos numerosos, porquanto tenciono estacionar um pouco em todas as cidades do itinerário até Jerusalém, não me é possível levá-la em minha companhia, deixando-a, neste caso, como guardiã de minha filha. Como sabe, nada mais existe entre nós que lhe outorgue o direito de conhecer minhas preocupações mais íntimas. Todavia, renovo minhas palavras do dia fatal do nosso rompimento afetivo. Conservada nesta casa apenas pela sua tarefa maternal, confio-lhe, durante minha ausência, a guarda de Flávia, até que chegue de Roma o velho professor que pedia Flamínio. Desejo firmemente acredite na confiança que deponho no seu propósito de regeneração, como mãe de família, e que procure restabelecer sua idoneidade que, outrora, não lhe negaria em tais circunstâncias, e espero, assim, se abstenha de qualquer ato indigno que venha a perder minha pobre filha para sempre. Vamos comentar, Lúcia? Uhum. A Lívia, junto com a Ana, continuou o culto ao Messias, né? Ela também aderiu à cruz, apesar de ela estar, de alguma forma, ligada a criminosos acelerados, ela continuou com
com Cristo, né? E continuou a frequentar os lugares lá no lago, continuou com essas orações, e os antigos companheiros ouvintes do Messias, apesar de conhecerem muito pouco, né, dos lugares, estavam muito restritos, saíram pregando, e essas pregações se espalharam pelo mundo através dos séculos, apesar de ser um lugar pequeno e eles também conhecerem poucos lugares, mas essa pregação foi tão proveitosa, eles eram tão impressionantes, abnegados e simples, que isso repercutiu pelo mundo inteiro e pelos séculos também, né? O senador teve que viajar a trabalho, né, para realizar seu trabalho, e aqui a mim, né, tive a impressão aqui que ele já está um pouco mais sensível, né? Porque, apesar dele estar viajando, ele se dirigiu a Ana com palavras boas, né? Assim, não estava mais do jeito com que ele estava falando, mais rancoroso. Ele, pelo menos, confiou a ela a guarda da filha nesse tempo que ele ia passar fora. E até deu para ela umas explicações do que ele ia fazer, apesar dele achar que não tinha mais que falar nada para ela, porque ela não merecia, né, isso. Mas ele cobrou dela que ela não cometesse nenhum ato indigno na cabeça dele, né? Ela poderia correr esse risco, né, de cometer um ato indigno, mas confiou nela para olhar a filhinha deles, coisa que no passado, lá quando ele brigou com ela, ele disse que isso nunca aconteceria. Quer dizer, para mim, ele já ficou um pouco mais amortecido em relação a isso, em relação à filha, pelo menos. Aí é isso, Pepita, você explica. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa ao que a Lúcia falou? Não? Na realidade, Lúcia, a Lívia, ela não frequenta os cultos, ela não sai de casa, né? Ela, na realidade, ela é uma prisioneira em casa, ela não sai. Quem frequenta os cultos é a Ana. A Ana é como se fosse assim, aquela que traz para ela o resultado das pregações, a Ana que vai, que se alimenta, e ela em casa vive em orações contínuas pela fé e tudo, mas ela está, digamos assim, eu não sei, tem algumas coisas, quer dizer, vocês, cada um Eu no nível de confundi a vossa, Ana com a Lívia. A é, Ana é que vai. é, a, quando eles fizeram essas mudanças, tem umas coisas que eu não sei nem por que que eles mudam, né? Porque assim, não faz, por exemplo, Lívia começou ele, aí no meu livro está reservado, aí vocês está colocado respeitoso. São uma série de alterações que aí a gente vai acompanhando a leitura e a gente vai vendo, e que você pergunta, mas por que que mudaram? Muda sempre o através, as coisas, né? Mas enfim. E aí essa coisa de colocá-la como tutora da filha temporária, e aqui ele vai, eu acho também, aqui, digamos assim, que ele era polido, né, gente? Ele era polido, ele era, digamos assim, de uma certa maneira, educado. Ele era duro, mas ele não era aquilo que a gente tem visto, ele não era como nós que vai perder assim as estribeiras e vai sair, com exceção do dia em que ele falou mais agressivamente, mas a gente vê que ele mantém uma certa postura nas falas dele. E eu vejo que esse domínio das emoções já é um trabalho enorme para o Emmanuel que a gente conhece. Já é uma disciplina, porque você disciplinar, você conseguir domar os seus impulsos, você está querendo dizer que o indivíduo é um crápula, e você consegue falar com ele de uma maneira cortês e educada, você já está fazendo um esforço muito grande. Então, você aprender a domar esses nossos impulsos é uma coisa que às vezes a gente leva muitos séculos, muitos séculos. E esse traço já está na personalidade dele. Então, a gente vai ver que dali em diante, quando ele cai em si, que ele começa o processo de um
de um apóstolo do Cristo de verdade, porque ele é um apóstolo do Cristo depois disso, e aí a gente vê que esses traços já estão nele, ali, naquele Públio orgulhoso, naquele Públio todo, mas já está ali nele todo esse perfil que vai ser importante para o futuro, né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Acrescentar alguma Pepita coisa? me chamou a atenção quando ele diz assim, deixando a Lívia, né, como guardiã da minha filha. Ele não fala da nossa filha, Não, entendeu? não. A E a partir dali minha ela filha. perdeu. Ele conversou com ela quando teve a discussão, que a partir dali ela não poderia interferir na educação da Flávia. Sim, Ela sim. Ah, perdia todo o direito. Ele a sim, deixava ali porque ele não era desnaturado, mas deixava uhum. claro que Ele, é aquele, ele acredita no propósito de regeneração dela como mãe de família apenas, né? No outro parágrafo abaixo ele é, fala isso, né? Quer dizer, ele dá uma é, chance para ela apenas como mãe da filhinha, né? é. Glorinha quer ler um pouquinho? Acho que ainda tem um pouquinho para ler. Leia, Pepita. Públio, pôde ainda exclamar a esposa do senador aflitamente, tentando aproveitar aquele rápido minuto de serenidade do marido, a fim de se defender das calúnias que lhe eram assacadas pelas mais complicadas circunstâncias, mas afastando-se repentinamente, fechado na sua severidade orgulhosa, o senador não lhe deu tempo de continuar, integrando-a cada vez mais no conhecimento da sua amargurada situação dentro do lar. Passada uma semana, partia ele para sua viagem aventurosa. Animavam-no, acima de tudo, o desejo de aliviar o coração de tantos pesares, a tentativa da procura do filhinho desaparecido e o objetivo de catalogar os erros e injustiças da administração de Pilatos, de modo a alijá-lo dos poderes públicos na Palestina em tempo oportuno. Na sua resolução, todavia, pairava um erro grave, cujas consequências dolorosas não conseguira ou não pudera prever no seu íntimo atribulado. A circunstância de deixar esposa e filha expostas aos perigos de uma região onde eram consideradas como intrusas devia ser examinada mais detidamente pela sua visão de homem prático. Além disso, ele não podia contar, nessa ausência, com a dedicação vigilante de Comênio, em viagem com destino a Roma, onde o conduziam as determinações do patrão e leal amigo. Todas essas preocupações andavam no espírito de Lívia, dotada, como mulher, de sentimento mais apurado e mais justo no plano das conjecturas e previsões. Foi assim, de alma aflita, que viu partir o marido, embora houvesse ele recomendado a numerosos servos o máximo de vigilância nos trabalhos da casa junto aos seus familiares. Para, Pepita, porque o tempo vai ser pouco ou continua? Eu acho que você pode só pegar o próximo parágrafo. Ah, tá. Festividades solenes foram determinadas por Herodes em Tiberíades, previamente avisado pelo senador a respeito de sua visita pessoal àquela cidade, que representava a primeira etapa da sua longa excursão. Todas as localidades de maior destaque constavam como pontos de parada da caravana, recebendo Públios em todas elas as mais expressivas homenagens das administrações e contingentes de escolta e servos inúmeros que lhe auxiliavam os serviços, naquela demorada excursão através das unidades políticas de menor importância na Palestina. Pode parar agora, comentar. Pois é, então, aqui é aquilo que me
que me deixa assim, ela não consegue explicar para ele, né? Ela aqui mais uma vez ela vai tentar, ela vai aproveitar o momento de serenidade dele, né? Ele vai falar como você falou, ele chegou polido para falar coisa e tal. Ela tenta aproveitar essa conhecedora, né, do caráter dele, desse gênio orgulhoso que ele tinha. Ela tenta ver mais uma vez se colocar, mas ele não, né, com aquela frieza, aquele desprezo, né, que ele passa a, a devotar a ela, ele não permite que ela se pronuncie, né? E, e então, e aí que Emmanuel diz, né? Não deu tempo de continuar, integrando-a cada vez mais no conhecimento da sua amargurada situação dentro do lar. Então, ela vai ser uma coadjuvante, né? Quase que uma serva, como ele falou mesmo, né? Que ela seria considerada uma serva dentro de casa, né? E ele, com aquele desejo, né, é aquela história, né, da gente que quando a gente quer fugir do problema, né? Aí você se afoga no trabalho, se afoga nas atribuições, ele, por sua vez, resolve fazer essa viagem, né? Que aqui ele fala, desejo de aliviar o coração de tantos pesares, né? Então, ele sai com três objetivos, né? Vai procurar o filho também e catalogar as injustiças de Pilatos, né? Porque no fundo ele tem um desejo de vingança, né? Ele quer se desforrar, né, de tudo que o Pilatos ele imagina que tenha feito ali. Ele não estava errado, né? Mas o que ele imagina que aconteceu, né? Agora aqui o que ele chama atenção para a gente, né? Que ele comete um erro, né? Que seria a circunstância de deixar esposa e filha expostas aos perigos de uma região onde eram consideradas como intrusas. Ele, na verdade, ele quando sai, ele dá ordens, né, aos seus subordinados, não é, de que tivesse a máxima vigilância, mas isso não seria suficiente, deixando ali a desprotegida, não é, a esposa e a filha, né? Ele aqui mostra que esse momento foi um momento errado, né? Foi uma resolução errada ele ter saído assim, né? Deixando a residência entregue, né? Até porque o Comênios, criado, o Comênio, que era comênios. um homem de confiança, não estaria, né? Não estaria presente, deixando ali o campo livre, né, para que se fizessem, né, as intrigas, enfim. E, e aqui também, né, fala da Lívia, que a Lívia, como mulher, ela tinha esse pressentimento, né? O Públio, aqui para trás, ele tem essa intuição, né, de que a, a esposa do Sálvio, que agora eu estou assim Fúvia. agora, A Fúvia. Aspa, eu confundo tudo, mas ele tinha essa intuição de que ela tinha participação, né, naquilo. Mas ele era mais assim um temperamento mais pragmático, né? E a Lívia não, a Lívia ela tinha esse sentimento, né, de perceber que algo, né, não estava correto, que alguma coisa poderia acontecer, né? E é o que ele coloca aqui, né? Que ela, mais uma vez, ela tem um pressentimento que algo não vai sair bem, né? Com essa partida dele, né? E
enfim, né? Acho que o resto ele fala aqui da excursão dele, né, dos pontos de parada, das homenagens que ele recebe, quer dizer, ele procura prolongar, né, esse afastamento de casa com as coisas de trabalho e de relevância dentro da profissão lá dele, né? Que recebendo homenagens, né? Enfim, mas é isso. Babi está me lembrando que faltam 8 minutos. Eu vi. Mas a gente tem que ver que a Lívia não é nem só porque ela é mulher, é a condição espiritual dela, ela tinha uma sensibilidade e uma intuição muito apuradas, né? Isso também já é uma condição, a mulher até tem, mas ela especificamente, como espírito mais sublimado, possuía essa intuição muito mais apurada também, né? Mas É. vamos aí para você colocar a música, senão a gente não vai ter tempo. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. O que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. O que fizeres tu, peço a Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar.
nesse momento, pedimos a Jesus que nos abençoe a todos, para que possa orvalhar nossos corações com as emanações amorosas do seu amor infinito, e para que em nossos corações possa realmente germinar a planta do Evangelho, que possamos trazer esses ensinamentos, Senhor, para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia. Ajuda-nos, Mestre, para que tenhamos a lucidez na seleção dos valores que convém ao nosso espírito imortal. Não permitas, Mestre, que nos detenhamos no cascalho que brilha, mas que passa. Ajuda-nos, Senhor, a buscar a essência dos teus ensinamentos em cada atitude, em cada momento da nossa existência. Dá-nos a sabedoria para poder avaliar as circunstâncias, para escolher com sabedoria, com prudência. Como disse Paulo, tenhamos a consciência que, embora tudo nos seja lícito, nem tudo nos convém. Então te rogamos, Senhor, que nos ajudes a ser mansos e pacíficos, a sermos determinados em nossa proposta de melhorar o nosso sentimento, disciplinar os nossos pensamentos. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa os nossos lares. Abençoa aqueles que colocaste sob a nossa tutela, direta ou indiretamente. Ampara e abençoa todos os espíritos que se encontram atrelados a nós e que, como nós, trazem as suas dores, as suas angústias, os seus sofrimentos recalcados. Ilumina-lhes, Senhor, a mente e o coração, para que eles também se sintam acolhidos e amparados por Ti. E assim, Senhor, muito, muito gratos pelo acesso a essas obras, por esses encontros que nos fortalecem, por esses encontros que nos aproximam de Ti. Muito gratos, Senhor, que assim seja. Babi, desliga a gravação.